Denúncia grave do Ciro Gomes a respeito dos precatórios. Muita gente está mandando mensagem, direct. Até em live que eu tenho feito, o pessoal fala do Ciro Gomes, dos precatórios e tal. Então, pessoal, vai aqui explicação, tá? Fica até o final. Não sei se vai agradar todo mundo, porque eu acho que o Ciro Gomes ele tem essa habilidade de pegar informações reais, né, situações realmente que fazem sentido, dar uma embaralhada na coisa e você acaba que se perde um pouco na explicação. Bom, vamos lá. Primeiro, eu assisti o que ele fez, né? Ele fez uma explicação muito profunda sobre o que é um precatório. Passando rapidamente o que é um precatório aqui, basicamente é um direito de algum cidadão receber dinheiro do governo. Seja por que motivo for, lá o governo em algum momento te deve uma grana. Te deve lá 100 mil reais. Porra, porque ele fez alguma coisa contigo e tal. E ao invés do governo ir lá e pagar esse negócio, depois de trânsito em julgado, depois você ganhou na justiça e tal, o governo te dá um precatório. O precatório é o famoso devo, não nego, pago quando puder. Portanto, quando você tem um título de um precatório, o governo te deve 100 mil reais. Você recebeu lá um papelzinho que é um precatório. Então você tem direito a receber, em algum momento da sua vida, ou não, um dinheiro ali de 100 mil reais. A questão é a seguinte: você não sabe exatamente quando o governo vai te pagar esse dinheiro, né? Então você tem um papel que é um papel que não tem tanto valor quanto se parece. E o que acontece em situações como essa? Vou falar especificamente do precatório. Muitas vezes você pode trocar esse papel, você pode descontar esse papel. É muito parecido com um cheque pré-datado. Lembra lá atrás? Quando você tinha um cheque ali, esse cheque vai bater daqui a 2 anos, né? Comprou o negócio em 24 vezes. Você ia numa factory, você ia no banco e trocava aquele cheque. Só que, obviamente, se você está trocando alguma coisa que você não tem nem certeza se o cheque vai ter fundo ou se o precatório um dia vai ser efetivamente executado, você vai ao banco e ele troca. Então ele pega ali 100 mil reais. Beleza, tem aqui um precatório de 100 mil reais. O banco olha e fala: olha, é o seguinte, eu te dou 80 mil reais agora. E o banco fica no risco de demorar durante um período para receber esse dinheiro. Ele faz um cálculo, ele perde em algumas operações, ele ganha em outras, mas é uma operação trivial, beleza? Isso acontece e sempre aconteceu no Brasil. Seja com esse tipo de coisa, há também outros tipos de crédito. Então, por exemplo, uma empresa que exporta muito, ela tem crédito de ICMS. O governo, ele teoricamente tem que te devolver o ICMS que você pagou. Só que o governo não te dá dinheiro. O governo manda para a empresa um crédito. Olha, você tem aqui um voucher, né? Você tem um vale para quando você for gastar um ICMS, você usa esse negócio. Só que tem algumas empresas que não conseguem gastar essa quantidade imensa de vale. Então ela também troca, né? Você também tem papéis futuros. Tem várias formas de você trocar uma duplicata, né? Ou seja, o banco ele troca um dinheiro futuro seu a receber por um dinheiro com valor presente. E aqui que entra, né, o que é considerado a denúncia do Ciro Gomes. O Ciro Gomes está dizendo o seguinte: olha, o governo Lula foi lá e antecipou esse dinheiro e pagou tudo na cabeça, né? Só que ele já estava alinhado com os bancos para que isso acontecesse. Então o banco já tinha feito esses descontos junto ao cidadão brasileiro. E na hora que o governo pagou, ele ganhou uma boa grana, porque afinal de contas ele imaginava receber esse dinheiro daqui a 3 anos. Ele fez uma operação com o cliente imaginando que receberia esse dinheiro daqui a 3 anos e ele recebeu no D0. Então vamos lá, agora vamos ver qual é a veracidade da coisa. Primeiro, o que ele está falando pode sim ser um crime, né? Porque pensa por um lado, se os bancos transacionam essa operação já, mas em algum momento eles ficam sabendo que o governo vai fazer essa operação, que em vez de pagar o precatório daqui a 3 anos, ele vai pagar agora, porra, o banco vai ganhar muito dinheiro. Mas então, se o Ciro Gomes tem essa suspeita, o que ele tem que apresentar, ou que seria uma boa prova nesse caso, é ver o volume bancário, porque o banco já faz essa operação sempre. Então, se em algum momento ali perto do que aconteceu, os bancos dispararam e fizeram muita operação disso, talvez os bancos tenham tido conhecimento. Mas não me parece que foi isso que aconteceu, né? Ele usou, mais uma vez, uma coisa que o Ciro Gomes faz muito, ele usou informações verdadeiras para poder causar confusão, tá? E de novo, eu odeio o governo Lula, eu odeio o PT, eu não gosto muito do Ciro Gomes, né? Eu também não sou muito fã do Bolsonaro, sou um liberal, sou mais fã do Paulo Guedes. Mas de fato não faz muito sentido o que ele falou, beleza? Então a única forma de você dizer que ele está correto seria o Ciro Gomes ou em algum momento alguém, algum estudioso, apresentar que os bancos tiveram um aumento nesse volume.
parecido com o que aconteceu agora na Petrobras. Vocês devem ter acompanhado, que acho que a CVM vai até, que é a Comissão de Valores Mobiliários, quem cuida da bolsa ali, deve investigar o fato de que antes da reunião em que a Petrobras anunciou que ia cortar os dividendos, algumas pessoas foram lá e compraram muitas opções, né? Opções de venda de uma ação da Petrobras. É um termo complexo, mas basicamente esses caras sabiam que uma notícia muito ruim ia sair da Petrobras. E quando essa notícia saiu, o papel caiu e nessa operação de derivativos os caras ganharam dezenas de milhões de reais. Então é um movimento que ninguém faz. Quando você vê um negócio totalmente atípico, pô, por que você nunca investiu nesse negócio e você comprou isso que tinha uma probabilidade muito baixa de acontecer? É a mesma coisa que acontece em betting agora, que acabaram descobrindo. Pô, sei lá, o cara apostava uma fortuna que o cara ia bater o lateral com o pé, sei lá, alguma coisa esdrúxula. E o negócio acontece. Pô, como é que um cara coloca tanto dinheiro num negócio que tinha pouca probabilidade de acontecer? Então, assim, resumidamente, o que o Ciro Gomes falou, sim, pode ser um movimento é, errado, antiético, equivocado, né, ilegal, criminoso, não sei como é que está na Constituição ou nas leis esse negócio. Sim, pode, mas é fácil da gente perceber. É só você ver o volume dos bancos. Se os bancos trabalhavam aqui e subiram um pouco antes do anúncio que o Lula fez de antecipar os precatórios, faz um certo sentido. Mas a minha opinião pessoal é que não. O que o Ciro Gomes está falando não faz muito sentido. Essas operações já são habituais, acontecem sempre, mas, bom, considerando aí, ele que é um cara que conhece os meandros da política, se ele acha que isso aconteceu, eu acho que ele teria condição de provar um pouco melhor o que ele está falando, beleza? Então, em linhas gerais, para dizer que eu não estou em cima do muro, eu não acho que essas denúncias do Ciro Gomes façam muito sentido, tá? Eu só vou começar a crer nela se acontecer o que aconteceu na Petrobras. Há provas claras. Pô, ninguém comprava aquele papel. De repente, um dia antes, alguém vai lá e compra muito dinheiro desse papel. É óbvio que a pessoa sabia de alguma coisa. Não é o que aconteceu no caso dos precatórios, beleza? Espero ter sido claro, tá? Não estou tomando partido de ninguém, mas basicamente foi isso que aconteceu, beleza? Se você gostou, curte, compartilha esse vídeo para me ajudar aqui no crescimento do canal. Não deixa de assistir os meus vídeos e vejo você na próxima.